Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 9 da playlist do sexto ano. E hoje vamos falar sobre a adição com números naturais, tá? Vamos ver nessa aula algumas ideias que estão relacionadas com essa operação matemática, a operação da adição. Vamos falar a respeito dos seus elementos, né? Os elementos envolvidos ali, trabalhar o algoritmo usual e, é claro, fazer problemas. Vem comigo! Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui nesse vídeo é que nós vamos falar da adição com números naturais, tá? É aquela sequência numérica que nós estamos estudando aí desde a aula 1, certo? Então, só para recordar, os números naturais formam uma sequência numérica, é um conjunto de números que se inicia ali no zero e vai aumentando de 1 em 1, certo? Então, a gente está trabalhando apenas com números naturais. Aqui, reparem que não tem número na forma decimal, não tem número com vírgula, né? Não tem frações, não tem número negativo, nada disso, tá? Só estamos falando de números naturais. Bom, então a gente tem que pensar assim, quando é que eu vou usar a adição com números naturais? Quais são as ideias que estão relacionadas com essa operação matemática? E a primeira ideia que a gente tem na mente aí é a ideia de juntar, tá? Então, se eu tiver a ideia de juntar quantidades, eu vou estar usando uma adição. Uma outra ideia que a gente pode ter é a ideia de acrescentar uma quantidade a outra, tá? Aí também a gente vai estar usando a adição. Vou exemplificar os dois, olha só. Para essa adição que eu coloquei aqui, 25 mais 20 igual a 45, eu poderia estar pensando na seguinte ideia, ou na seguinte situação, problema, né? Um jogador de basquete fez 25 pontos no primeiro jogo e fez 20 pontos no seu segundo jogo. Eu quero saber o total de pontos que esse jogador fez. Olha só, para a gente encontrar então um total de pontos, a gente tem que juntar, né, a pontuação dele no primeiro jogo com a pontuação do segundo jogo. Ou seja, juntar é adicionar. Vamos fazer 25 pontos mais 20 pontos, que vai dar o total de 45 pontos. Tá? Então essa é uma ideia que a gente tem. Outra ideia aqui é de acrescentar, eu posso problematizar da seguinte maneira. Um vendedor tem um salário fixo aí de R$ 1.850, e aí conforme ele efetua as vendas na loja que ele trabalha, ele ganha comissão, bonificação, alguma coisa desse tipo, tá? Então ele vai, além do salário fixo dele, ele tem aí uma comissão de R$ 375. Para eu saber qual será o salário total desse vendedor, eu tenho que acrescentar, né, a comissão que ele ganhou com o salário dele, certo? Então eu tenho que acrescentar essa quantidade a essa, ou seja, eu tenho que efetuar uma adição, tá? Vamos somar, né, adicionar o valor fixo do salário do vendedor com a comissão que ele vai ganhar naquele mês, certo? Agora, vamos lá, gente. Vamos recordar alguns elementos da adição. Quando a gente faz uma adição, nós temos aqui alguns números que estão envolvidos e esses números têm nomes, e é importante a gente saber o nome desses números. Por exemplo, o 25 e o 20, que são os números que estão sendo adicionados, eles recebem o nome de parcelas, tá? Então, o 25 e o 20 são as parcelas da minha adição. Assim como o 1.850 e o 375 também são chamados de parcelas da adição, tá? Então, os números que eu estou adicionando, eles se chamam parcelas. Bom, e o resultado da conta? Como é que chama o resultado da conta? Bom, o resultado aqui, né, o 45, ele se chama soma ou total, tá certo? Então, como é que se chama o resultado de uma adição? Se chama soma ou total. Por isso que quando a gente tiver um problema que quer saber o total de alguma coisa, né? O total indica o quê? O resultado da adição. Então, também é uma ideia que está associada aí com a adição, sempre que eu quiser encontrar o total de alguma coisa. Bom, aqui também, né? O 2.225, ele representa o total dessa adição, ou a soma, né? Soma ou total. Beleza? Então, esses são os elementos aí que estão envolvidos numa adição. As parcelas, que são os números que eu estou adicionando,
e o resultado dessa adição, que é soma ou total. Pessoal, além dessas ideias de juntar, acrescentar, né, outras ideias, sinônimos aí, vão aparecer no problema. Né? Se eu quiser saber o total, a soma, o somatório, sei lá, tal, quanto vai haver no total. Ideias relacionadas, né, com total, acrescentar, juntar, somar, beleza? Adicionar, tá? São verbos aí ou ideias sinônimas de juntar ou acrescentar. Agora, para a gente efetuar essas adições, né? Para a gente fazer 25 mais 20 ou 1850 mais 375, a gente pode usar o algoritmo usual da adição, tá? O algoritmo usual é aquele que a gente costuma usar no dia a dia, que nós já aprendemos a efetuar aí no nosso dia a dia. Além do algoritmo usual, tem o algoritmo da decomposição. Eu não vou passar aqui, tá? Porque, afinal de contas, o que a gente acaba usando mesmo é o algoritmo usual, ok? Bom, como é que a gente faz uma adição pelo algoritmo usual? Tenho certeza que todo mundo já sabe, vamos apenas recordar, né? Para a gente usar o algoritmo usual, a gente tem que ter a seguinte preocupação, apenas uma preocupação, que é a de você colocar a unidade de um número embaixo da unidade do outro número. E a dezena de um número embaixo da dezena do outro número, ok? Então, para eu montar o algoritmo dessa adição, eu tenho aqui 2 dezenas e 5 unidades, então 2 dezenas e 5 unidades. E aqui eu tenho 2 dezenas e 0 unidades, certo? Então, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Vamos passar um traço aqui, indicar o símbolo da adição aqui do lado e vamos efetuar essa adição. Agora, a gente efetuar a adição, uma ordem de cada vez, né? A gente não vai adicionar o número todo de uma vez. A gente faz uma ordem de cada vez. Primeiro, a gente adiciona as unidades. 5 unidades mais 0 unidades vão dar 5 unidades mesmo. 2 dezenas mais 2 dezenas são 4 dezenas. Tá? Então, a gente adiciona uma ordem de cada vez. Primeiro as unidades, depois as dezenas, depois as centenas, unidades de milhar e assim por diante. Olha só, vamos efetuar essa adição usando aqui o algoritmo usual. Então, a gente sabe que a unidade de um número tem que ficar embaixo da unidade do outro. A dezena de um número embaixo da dezena do outro. A centena de um número embaixo da centena do outro. E aqui no caso a gente tem a unidade de milhar que vai ficar sozinha, beleza? Então vamos lá, eu tenho aqui uma unidade de milhar, 8 centenas, 5 dezenas, 0 unidades. Aí depois eu tenho 3 centenas, então 3 embaixo do 8, 7 dezenas, 7 embaixo do 5 e 5 unidades, o 5 embaixo do 0. Vamos passar um traço, colocar aqui o sinalzinho da adição, que é o que a gente vai efetuar, né? E vamos fazer então a nossa adição. Primeiro a gente soma as unidades, então é uma ordem de cada vez, tá? 0 unidades mais 5 unidades vão dar 5 unidades mesmo. Beleza, né? Aqui quando a gente tem 5 dezenas mais 7 dezenas, bom, a gente pode contar no dedo, fazer mentalmente, tá? Mas ó, vamos lá, ó. 5 dezenas mais 7, 5, 5 na cabeça, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 5 dezenas mais 7 dezenas dá um total de 12 dezenas. Aí, olha só, eu não vou colocar o número 12 aqui, né? O que a gente faz? A gente deixa 2 dezenas aqui. As outras 10 dezenas a gente troca por uma centena, tá? Então, a gente tinha 12 dezenas são 2 dezenas mais uma centena, beleza? Bom, agora a gente vai somar a ordem das centenas. Vamos somar apenas as centenas agora. A gente tem aqui uma centena mais 8, já são 9 centenas. Aí 9 mais 3, 9, 10, 11, 12. 12 centenas, né? O que a gente faz? A gente coloca 12 aqui? Não, né, professor? O que a gente faz? A gente deixa 2 centenas aqui e as outras 10 centenas a gente troca por uma unidade de milhar. Tá? Então, 12 centenas corresponde a 2 centenas mais uma unidade de milhar. E aí agora a gente vai somar as unidades de milhar, que também dão 2, né? 1 mais 1, 2. Então, efetuamos aí a adição de 1850 com 375, usando o algoritmo usual da adição, que é esse, onde a gente organiza os números, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, e a gente vai somando uma ordem de cada vez.
Só, aqui na adição, tanto faz a gente colocar o número maior em cima ou embaixo, tá? Eu coloquei o 25 em cima, podia ter colocado 20 em cima ou 25 embaixo. E aqui é a mesma coisa, tá? Poderia ter colocado 1850 embaixo e o 375 em cima. Isso porque a adição tem uma propriedade que se chama comutativa, mas vai ser assunto para a nossa próxima aula, tá? Então, na próxima aula a gente vai falar aí a respeito das propriedades da adição. Nessa aula a gente vai ficar por aqui mesmo, ok? Falamos aqui de algumas ideias, né, juntar ou acrescentar. Falamos aqui dos elementos que estão envolvidos na adição e do algoritmo usual. Agora a gente vai trabalhar com a resolução de problemas. Eu vou colocar alguns exercícios primeiro aqui na lousa para a gente ir fazendo. Depois alguns probleminhas na sua tela. Pause o vídeo, né, e tente resolver. Pessoal, eu vou pedir também, se você já está até aqui comigo, que você se inscreva no canal do professor, se ainda não for inscrito. Deixe o seu joinha e um comentário bem legal. Vamos lá treinar um pouquinho e fazer alguns exercícios. Pessoal, a gente vai então fazer alguns exercícios aqui. A minha sugestão é que você pause o vídeo, né? Sempre que aparecer um novo exercício, tente responder e depois dá play aí para verificar se está certo. Bom, o primeiro exercício é bem simples, né? Ó, efetue as adições. Eu coloquei aqui duas adições. Aqui é uma adição que tem duas parcelas e aqui uma adição que tem três parcelas, tá? A adição também me permite fazer o algoritmo usual com mais que duas parcelas, diferentemente das outras operações que a gente vai estudar aí nas próximas aulas, tá? Então vocês vão perceber que a adição permite, né, fazer o algoritmo usual usando aí mais que duas parcelas. Bom, para a gente efetuar a adição, a gente tem que tomar um único cuidado, que é o de colocar a unidade de um número embaixo da unidade do outro, a dezena de um número embaixo da dezena do outro, a centena embaixo da centena e assim por diante, tá? Então, por exemplo, esse 2 tem que ficar embaixo desse 5, ou o 5 embaixo do 2. A gente tem aqui o 7 embaixo do 4, temos também o 9 embaixo do 7, e o 8, que é a unidade de milhar, embaixo do 3, que é a unidade de milhar. E aqui a dezena de milhar vai ficar sozinha, tá? Bom, eu vou colocar o número menor em cima, só para vocês verificarem que a gente não tem a obrigação de colocar sempre o maior em cima, tá? Vamos colocar então o 3 aqui na unidade de milhar, o 7 na centena, o 4 na dezena e o 5 na unidade simples. Vamos colocar agora o 1 na dezena de milhar, o 8 na unidade de milhar, o 9 na centena, o 7 na dezena e o 2 na unidade simples. Vamos passar um traço, colocar o sinal de adição aqui, de mais, né, para indicar a nossa adição. E agora é só somar uma ordem de cada vez. Eu tenho 5 unidades mais 2 unidades, vai dar um total aí de 7 unidades. 4 dezenas mais 7 dezenas, 4 mais 7 dá 11, tá? Então a gente coloca uma dezena aqui e vai subir uma centena. Somando as centenas, para facilitar o cálculo, eu vou fazer 9 mais 1, que já é 10. 10 mais 7 é 17. 17 centenas. 17 centenas corresponde a 7 centenas e uma unidade de milhar. Então, você deixa o 7 e sobe 1. Na linguagem comum, a gente fala isso, né? Deixa o 7 e sobe 1. Somando agora a unidade de milhar, a gente tem 1 mais 3, 4. 4 mais 8 dá 12, né? São 12 unidades de milhar. A gente deixa o 2 aqui e sobe uma dezena de milhar. Somando as dezenas de milhar vão dar 2. Então a gente tem aqui 22.717. Esse é o total ou a soma, né, dessas parcelas. Ok? Aqui a gente tem uma outra adição. Tá? Vou fazer um pouquinho mais rápido essa. Aqui a gente tem 4.509 mais 675 mais 345.072. Esse eu vou organizar do maior número para o menor, tá? Então aqui a gente tem um número na ordem da centena de milhar. Então 3 na centena de milhar, o 4 na dezena de milhar, o 5 na unidade de milhar. O 0 na centena, simples, né? O 7 na dezena simples e o 2 na unidade simples. Então 345.072. Vou colocar agora a parcela 4.509. O 4 fica na unidade de milhar, o 5 na centena simples, o 0 na dezena e o 9 na unidade. Ok? E para finalizar, vamos colocar os 675. São 6 centenas, então 6 na centena, o 7 na dezena
e o 5 na unidade. Vamos passar um traço, colocar o sinalzinho de mais aqui e começar a adicionar as ordens, né? Tem hora que eu dou uma escapada da câmera aí, mas não tem problema, tá, gente? Vamos lá, ó. Vamos adicionar então essas ordens. Primeiro a gente adiciona as unidades, né? Então a gente vem somando aqui as unidades. 2 unidades mais 9 unidades vão dar 11 unidades. Mais 5, 16. 16 unidades, a gente sabe que vai ficar o 6 aqui e vai subir uma dezena, né? Vamos trocar 10 unidades por uma dezena. Vamos somar as dezenas agora. 1 mais 7 dá 8. 8 mais 0 continua sendo 8. 8 mais 7, 15, tá? Então a gente tem um total aqui de 15 dezenas. A gente vai deixar 5 dezenas aqui e vamos subir uma centena, né? 5 sobe 1. Somando as centenas, ó. 1 mais 0 dá 1. Mais 5 dá 6. E 6 mais 6 é 12. Então eu tenho um total de 12 centenas. Vamos deixar 2 centenas aqui e subir uma unidade de milhar. Somando as unidades de milhar, a gente tem um total de 10. Olha só, uma unidade de milhar mais 5 são 6. E 6 mais 4, 10. Então a gente coloca o 0 aqui, né? Não vamos escrever 10, tá? A gente deixa 0 unidade de milhar e vamos subir uma dezena de milhar. Somando as dezenas de milhar vão dar 5. E na centena de milhar a gente não tem nada, só o 3. Vamos copiar o 3 aqui. Deixa eu colocar meu 5 mais para cá. Então ficou 350.256. Esse é o total, ou a soma, né, dessas 3 parcelas que eu coloquei ali, ok? Agora vamos para mais um exercício. Deixa eu colocar ele aqui na lousa. Olha só esse exercício, ó. Descubra quais são os algarismos que estão escondidos em cada adição. Então aqui a gente tem uma adição já efetuada, né? Só que alguns algarismos estão escondidos e a gente tem que saber qual é esse algarismo. Vamos raciocinar um pouquinho, olha só. A gente sabe que no algoritmo usual da adição, primeiro a gente soma as unidades, não é isso mesmo? Né? Então, somando as unidades, 8 mais 6 vai dar 14, certo? Então, a gente sabe que se a adição, né, se a soma das unidades é 14, a gente deixa o 4 aqui e sobe uma dezena, não é isso mesmo? Tá? Então, a gente deixou 4 unidades e subimos, né, acrescentamos uma dezena. Agora, efetuando a soma das dezenas, tem que dar 9. E para que a soma das dezenas dê 9, aqui só pode ser o algarismo 7, né? 1 mais 1 é 2, mais 7 é 9. Tá? Então a gente descobriu aí quais eram os algarismos que estavam faltando. Estava faltando aqui um 4 na unidade, né? No total, aí na soma. E estava faltando o 7 em uma das dezenas de uma das parcelas. Beleza? A mesma coisa a gente tem que fazer aqui, ó. A gente tem que descobrir 3 algarismos que estão faltando. E para isso a gente está, né, usando o algoritmo usual e sabemos que no algoritmo usual a gente faz a soma aí de uma ordem de cada vez. Então vamos começar pela unidade simples, sempre começamos pela unidade simples, né? E vamos pensar, olha, se aqui eu tenho, em uma parcela eu já tenho 2 unidades, e aqui no resultado a gente tem só uma unidade, é porque o valor dessa unidade só pode ser 9, né? Se eu tenho aqui, ó, 9 unidades mais 2 unidades, vão dar 11 unidades. Aí a gente deixa uma unidade aqui e acrescenta uma dezena no nosso algoritmo. Não é assim que a gente faz? Então, olha só, se o resultado estava dando 1 e uma das parcelas já tinha 2 unidades, então só podia aqui ser o 9, porque 9 mais 2 vai dar 11, tá? E vamos acrescentar uma dezena. Somando as dezenas, dão 7 dezenas, tá certinho, né? 1 mais 2 é 3, mais 4 é 7. Agora, somando as centenas, mais uma vez, a gente tem aqui, ó, uma das parcelas tem a centena valendo 5. E a outra parcela a gente não sabe o valor da centena, mas o resultado é 1. Bom, para esse resultado ser 1, aqui a gente só pode ter o valor de 6 centenas, porque 5 centenas mais 6 centenas vão dar 11 centenas. Aí a gente deixa uma centena aqui e acrescenta uma unidade de milhar. Bom, e para que a unidade de milhar correspondente aqui seja 2, né, no total a gente tenha 2 unidades de milhar, como a gente já subiu uma, aqui só pode ser o algarismo 1, tá? Então, 1 mais 1 é 2, e a gente descobriu aí quais eram os algarismos que estavam faltando. Estava faltando aqui o 1, o 6 e o 9.
Deu para entender, gente, esse probleminha? Esse algoritmo, né, da adição? Agora eu vou colocar na sua tela uma situação problema. Então leia a situação problema, tente entender e tente resolver ela. Presta bastante atenção aí. Pessoal, conseguiram identificar que nesse problema a gente tem a ideia de acrescentar? Afinal de contas, o marcador de pessoas na catraca registrava 45.989 pessoas. E se mais 145 pessoas passarem pela catraca, né? Qual vai ser o número que o marcador vai indicar? Ou seja, se a gente acrescentar mais 145 pessoas, né, naquele marcador de catraca, que número que ele vai estar indicando? Para resolver então esse problema, a gente tem a ideia de acrescentar o número que já estava indicado no marcador com com mais, né, a quantidade de pessoas que vão passar pelo marcador, pela catraca. Bom, para a gente efetuar essa adição, então, nós vamos usar o algoritmo usual da adição, né? Onde a gente organiza as parcelas de modo que a unidade de um número fique embaixo da unidade do outro. Então, olha só. 4 dezenas de milhar, 5 unidades de milhar. 9 centenas, 8 dezenas, 9 unidades. Então, o primeiro número a gente já colocou ali. Agora, esse 1 fica na centena, então ele vai ficar embaixo do 9, né? Uma centena, embaixo de 9 centenas. O 4 fica embaixo do 8 e o 5 fica embaixo do 9. Vamos passar um traço aqui e adicionar esses valores. Uma ordem de cada vez a gente deve adicionar, né? 9 unidades mais 5 unidades vão dar 14 unidades. Aí a gente coloca 4 unidades aqui e acrescenta uma dezena. Somando as dezenas, 1 mais 8 dá 9 e 9 mais 4 são 13. Então a gente deixa 3 dezenas aqui e acrescenta uma centena. Somando as centenas, 1 mais 9 é 10 e 10 mais 1 é 11. A gente deixa uma centena aqui, acrescenta uma unidade de milhar. Somando as unidades de milhar vão dar 6 e somando a dezena de milhar, 4. Portanto, a gente tem aí 46.134, colocando a resposta aí do nosso problema. Serão 46.134 pessoas, né? O número que vai estar indicando aí o marcador de pessoas. Beleza? Vou colocar o último probleminha aí na sua tela para a gente encerrar a aula de hoje. E leia com bastante atenção mais uma vez, por favor. Só, o nosso último problema veio aí falar do triatlo. Triatlo é uma modalidade esportiva que é formado por outras 3 modalidades, né? A natação, a corrida e a bicicleta, a bike, tá? Então a gente tem aí falando a respeito de um triatleta, o primeiro aí que percorreu todo esse percurso. Ele nadou 3.860 metros, ele pedalou 180.250 metros e ele correu 42.195 metros. Haja fôlego para tudo isso, né? E aí o exercício quer saber a distância total em metros que esse atleta percorreu. Então olha só, lembra que o professor falou lá no início da aula, tá? Sempre que o exercício quer saber o total de alguma coisa, ele quer saber o resultado de uma adição. O total não é o resultado da adição, a soma ou o total, tá? Então, o nosso probleminha quer saber aí o total percorrido pelo atleta. Então, a gente tem que fazer uma adição envolvendo esses 3 números, certo? A distância que ele nadou, mais a distância que ele pedalou, mais a distância que ele correu. E aí, presta atenção que tem mais uma informação numérica aí que é um distrator, né? Está dizendo no problema que para fazer todo esse percurso ele demorou 11 horas e 46 minutos. Só que esse número, né? Essa quantidade aí de tempo não vai entrar na resolução do nosso problema. Então ele é um distrator, tá aí para te confundir apenas, ou tá aí apenas como uma informação complementar. Mas não vai ser usada aqui na resolução do problema. Bom, vamos efetuar a adição. A gente tem aqui um número, o maior dos números vai tá na ordem da centena de milhar, não tá? 180.250. Então vamos organizar aqui: centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar. Centena simples, dezena simples, unidade simples. Então vamos colocar aqui, eu vou colocar do maior para o menor, tá? Não há necessidade, como o professor já falou, mas eu acho que é mais fácil de organizar. Então uma centena de milhar, 8 dezenas de milhar, 0 unidade de milhar,
o 2 na centena, 5, 0. Tá? O primeiro número está organizado. Aqui eu tenho 4 na dezena de milhar, o 2 na unidade de milhar, o 1 na centena simples, o 9 na dezena e o 5 na unidade. E por último, a gente tem o 3 na unidade de milhar, o 8 na centena simples, o 6 na dezena e o 0 na unidade. Vamos passar um traço e adicionar uma ordem de cada vez. Somando as unidades, primeiro sempre começando pelas unidades, a gente não pode esquecer disso. A gente tem aqui um total de 5 unidades. Somando as dezenas, 5 mais 9 vão dar 14 dezenas, tá? E 14 mais 6 dá 20. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar 0 aqui na dezena e vamos acrescentar 2 centenas, tá? Deixou o 0, subiu 2. Somando as centenas, a gente tem 2 mais 2, que é 4, mais 1, 5. E 5 mais 8 dá 13, tá? A gente vai deixar 3 centenas aqui e vamos acrescentar uma unidade de milhar. Somando as unidades de milhar, a gente tem um total de 6 unidades de milhar. Somando a dezena de milhar, 8 mais 4 é 12. Põe o 2 aqui, acrescenta uma centena de milhar. E somando as centenas de milhar, vão dar 2. Então, a distância total percorrida por esse triatleta foi de 226.305 metros, tá? Então, essa foi a distância total aí do nosso triatleta. Pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado aí a aula sobre adição de números naturais. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até a próxima.